Eu sou o seu Deus. Eu sou o seu refúgio. Eu sou aquele que te fortalece. Eu sou aquele que te escolheu. Eu sou o provedor. Eu sou a justiça. Eu sou o Senhor dos exércitos. Eu sou a paz, a cura. Eu sou aquele que nunca irá te deixar. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou. Rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. Seus olhos enxugas, eu perguntei sobre os seus olhos. Ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Meu Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe o amor, mas se o medo que a morte. Existe o amor, mas se o medo que a morte.
Meu Deus, nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Fogo nunca dorme, fogo nunca apaga. Nunca apagará, não, não, não. Meu Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Meu Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, não, nunca é vencido. De eternidade, eternidade, de geração em geração, nunca é vencido, não, não, não. Geração, geração, nunca é vencido. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Vamos! Eu luto minhas guerras, Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado em todas as coisas. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Trava nenhuma chegará a tua tenda. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Anjos estão nos guardando. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Assim que eu luto Minhas guerras, minhas guerras, assim que eu luto 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 minhas guerras. Parece que estou cercado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. que estou
eu luto minhas guerras, louvando o teu nome, Senhor. Assim que eu luto minhas guerras. Mais uma vez, this is how I fight. This is how I fight my guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Aleluia.
Bom dia, que bom ter vocês conosco, todos da Guia Church, demais visitantes. Quero falar sobre um assunto muito importante agora, que é sobre dízimos e oferta. Sabe, esse é um assunto que é falado em todo o Velho Testamento e também no Novo Testamento, porque é algo que não passou. Foi dado ao nosso pai na fé, Abraão, e ele perdura até os dias atuais. Mas é necessário que você entenda que assim como na lei, isso tinha uma certa conotação. Hoje, na nova aliança, a substância em Cristo Jesus é muito explícita através desse princípio, lá em Hebreus 7, quando a Bíblia fala que nós não damos a homens os nossos dízimos, mas aquele que vive e reina eternamente. Está falando do próprio Senhor Jesus. E como Jesus pode se levantar na sua vida através dos dízimos e ofertas? Sabe, eu gosto muito de um texto lá em Romanos 11:16, que diz que quando a raiz é santa, todo o restante o é. Sabe quem está falando isso? Você pode estar usando seu dinheiro para várias coisas. Nós usamos de fato, não somente para pagarmos as nossas contas, mas para investirmos em cursos, investirmos em outras coisas da nossa vida, em viagens, em presentes, etc. Mas a Bíblia vai deixar claro um princípio que educa a gente financeiramente, além de educar espiritualmente, que é o princípio do dízimo. Entenda isso. Quando a gente dizima, a gente separa a primícia, as primeiras partes a Deus, e isso a Bíblia fala que vai santificar todo o restante. Eu conheço pessoas que ganham pouco, ou às vezes não ganham tanto quanto outras, mas que veem suas finanças sendo multiplicadas dia após dia através do favor de Deus, sem às vezes nem conseguirem fechar as contas e explicarem o porquê de tamanho êxito. E sabe, gente, isso é muito maravilhoso, porque a gente não vive por vistas, a gente vive por aquilo que a gente crê, e a gente sabe que dizimar nesse tempo agora é muito importante. Assim como você crer para a cura divina, dizimar no reino de Deus vai manter essa obra, esse luzeiro, iluminando outras vidas, pessoas que talvez ainda estejam aprendendo acerca da fé, como pessoas ainda que estão, às vezes, enfermas já, em situações críticas, mas que Deus pode reverter. Sabe por quê? Porque não precisa de nenhum % para que Deus possa vir e interferir na vida de ninguém. Deus, ele é poderoso para reverter maldição em bênção. E glória a Deus, porque através do seu dízimo, através das suas ofertas, essa obra se mantém de pé. Depois desse entendimento, eu queria te falar que o seu dinheiro é algo que Deus não promove, mas o seu coração sim. E é por isso que eu quero que essa palavra entre no seu coração. Sabe, nós somos da fé, não precisamos de sentimentos, não precisamos que as nossas emoções sejam agitadas, para que a gente possa se tornar um parceiro no propósito do dízimo para o reino de Deus nessa terra. A gente faz pela fé, querido. E sabe, é isso que vai ativar o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Eu creio que as suas finanças nunca mais serão as mesmas, que os melhores dias ainda estão por vir. E mesmo debaixo dessa situação, que parece caótica, parece difícil de se entender como que financeiramente as coisas vão se conectar, eu quero te trazer a lembrança que aconteceu com aquela mulher, aquela viúva de Sarepta, quando o profeta Elias liberou uma palavra para que ela semeasse no ministério dele, se associando a ele. É isso que eu estou te falando hoje. Se associa a esse ministério através dos seus dízimos e suas ofertas, e eu te desafio a não ver o sobrenatural de Deus impactando a sua vida. Sabe o que aconteceu com aquela mulher? A Bíblia fala que ela disse a ele: profeta, eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de óleo, e eu vou fazer um bolo para que eu e meu filho morra. Talvez essa seja a expectativa hoje das pessoas. Elas estão achando que tudo está indo de mal a pior, mas eu quero te dar uma boa notícia. Depois que o reino chegou nessa terra, nós estamos indo de bom para melhor. Sabe, todas essas coisas se levantam para caírem debaixo dos nossos pés, e você vai ver a grande recompensa que isso vai trazer no final, porque pessoas crescerão em fé nesse tempo. E eu quero te dizer que assim como a viúva de Sarepta, vai acontecer exatamente com você. Não vai faltar óleo na sua botija e nem farinha no seu pote. Amém? Que você possa ser abençoado com essa palavra, que você possa ter revelação dessa palavra e pela fé possa dizimar e ofertar para a glória de Deus, mas para a sua alegria completa. Em nome de Jesus. Sejam abençoados na prática da palavra. Bom domingo, gente. Como você vai? Espero que seja tudo em paz na sua casa. Desejamos o Shalom de Deus, que literalmente significa a paz do alto, ou seja, aquilo que está quebrado será consertado, e se tiver alguma coisa faltada, será completada hoje por essa paz. É o que desejamos sobre a sua vida hoje. Quero convidar o nosso profeta Gilvan para fazer uma oração. Então feche teus olhos aí para não distrair, e vamos começar a nossa reunião aqui, esse momento da palavra, com uma oração. Amém. Vamos orar juntos agora, clamar ao Deus poderoso
Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, nós declaramos saúde e cura na vida de cada um ouvinte, Pai, de cada família, Senhor, que nesse momento estão unidas, juntas, clamando ao Senhor conosco agora. Eu declaro, Senhor, restauração, vida, na vida de cada um deles, Pai. Nós sabemos que o Teu sangue é o antídoto mais poderoso da terra, e nós declaramos, Senhor, amém, cada família protegida, munida, amparada, ao fio de escarlate na casa, na entrada de cada um dos Teus filhos, Senhor. Nós declaramos que a enfermidade não vai adentrar as portas desse filho. Nós declaramos restauração da saúde total, Pai. Assim como está escrito na Tua palavra, irei e te darei saúde. Assim como a palavra nos revela que a saúde, a cura nos pertence, assim cada família, assim cada filho, assim cada vizinho está sendo tocado agora com a proteção do alto, Senhor. Nós queremos Te agradecer e Te louvar, porque nós não somos guiados, Senhor, pelo momento que nós estamos passando, mas somos movidos e guiados pela fé, pela Tua palavra, e a Tua palavra nos traz uma revelação poderosa, Senhor. A Tua palavra nos traz uma direção de vida, e assim nós cremos e obedecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, eu quero deixar essa palavra para vocês nesse domingo. Nós estamos passando por um momento único na história da humanidade, vamos dizer assim, uma crise global, né? Uma crise no âmbito da saúde. E quando nós falamos de crise, nós falamos de mudanças. Muita coisa aparentemente está mudando em nossas vidas, né? Muita coisa parece que está perdendo a segurança, né? Por isso eu quero trazer uma palavra que vai de encontro com tudo que nós estamos vivendo agora nesse momento. Uma palavra que Deus já ministrou na minha vida tantas vezes, que já foi resposta para tanta gente. Por mais que você já tenha ouvido essa palavra, eu tenho certeza que vai ser resposta para você hoje. Sabe, essa palavra ela é reveladora, e sempre quando nós recebemos uma palavra reveladora, muito provavelmente os seus sentimentos eles vão, e a sua mente ela vai brigar. A nossa mente é um campo de batalha. Por isso eu quero que você agora preste bastante atenção nesses próximos minutos, que nós vamos estar juntos aqui, através dessa internet, para nós juntos aproveitarmos o máximo esse momento que nós temos para nos alimentar dessa verdade, que com certeza vai te trazer segurança, saúde, paz, estabilidade e equilíbrio. Ok? Eu quero começar com um versículo. Eu vou ler alguma coisa com você aqui hoje, alguns textos aqui conhecidos, mas eu quero começar com um versículo que está lá no Novo Testamento. Algo que o grande apóstolo da Bíblia do Novo Testamento escreveu para o seu filho na fé. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, muito conhecido. Ele começa dizendo assim, nesse versículo 7, porque Deus, Ele não nos deu o espírito do medo. E algumas traduções dizem espírito de covardia. Mas Ele nos deu poder, amor e equilíbrio. Em outras traduções, moderação. Em outras traduções, mente equilibrada. Né? Eu gosto muito da tradução em inglês que fala sound mind, ou seja, mente saudável, mente sã. Perceba então que nesse versículo somente, Paulo já está falando aqui algo poderoso demais para nossas vidas. Ele está dizendo que Deus não nos deu o espírito do medo. Duas coisas nós vemos nessa primeira frase. Primeira coisa que ele está nos dizendo, que o medo não é um sentimento, simplesmente. Você pode sentir o medo, mas ele não é um sentimento natural para o ser humano. Como que nós sabemos disso? Porque ele diz assim, Deus não te deu. Se Deus não nos deu, isso não é natural para a gente. Você concorda comigo? Se Deus não me deu, eu não quero isso. Então, duas coisas eu entendo. Não é natural e eu não quero, porque Deus não me deu. Se Deus não me deu, eu não quero. E eu entendo que o medo não é um espírito, não é um sentimento, mas é um espírito.
Perceba que nesse momento que nós vivemos de coronavírus, esse momento que nós somos bombardeados, né, por mensagens 24 horas por dia nas mídias sociais, na televisão, em todo lugar, o vizinho, os amigos, todo mundo falando, e cada vez vem mais notícias e mais notícias. Nós somos bombardeados por mensagens que querem trazer insegurança, querem trazer falta de equilíbrio, querem trazer dúvidas. Tudo isso são geradores de medo. São portas abertas para o medo. Sabe, eu quero que você encare o medo não como um sentimento natural, mas como um inimigo espiritual. E com isso eu quero pular para vocês por um livro que tem no Velho Testamento, que para mim é um dos livros mais icônicos, mais enigmáticos, mais assim fantásticos do Novo Testamento, do Velho Testamento, que é o livro de Jó. As pessoas não entendem bem o livro de Jó. Muitos pensam que o livro de Jó é um livro que te ensina a sofrer. E, na verdade, não tem nada mais longe disso. O livro de Jó não te ensina a sofrer. Pelo contrário, o livro de Jó te ensina que, por mais que você possa passar por algo ruim, o que Deus tem para você é o dobro daquilo que você perdeu. O que Deus tem para você é muito mais. O livro de Jó nos ensina algo mais poderoso ainda, que é Deus que te protege, é Deus que te guarda, é Deus que faz prosperar toda a sua casa e tudo que você tem, todos os seus bens e guarda toda a sua família. E por mais que você possa perder algo, Deus no final vai trazer tudo em dobro. Os historiadores dizem que a tribulação que Jó passou, ela ocorreu em 9 meses. A gente não pode afirmar isso, né, biblicamente, mas isso, historiadores cristãos, estudiosos cristãos falam sobre isso, de acordo com alguns indícios bíblicos que eles buscam, que eles estudaram. Mas vamos voltar aqui para o livro de Jó, de acordo com a Bíblia, no capítulo 1. E eu vou ler o versículo 1 até o versículo... Eu vou ler o versículo 1 até o versículo 12 com você. Acompanhe aí na Bíblia. Quero que você pegue a sua Bíblia, já que a gente não tem aqui um telão, a gente tem até um telão aqui atrás, mas eu quero que você tenha tempo aí para você marcar. Aproveita que você está em casa, marca e depois de que você marcar e guardar essas revelações, aproveita e usa, pratica a fé sem uma ação, ela não tem poder nenhum. Vamos lá, Jó capítulo 1, versículo 1, diz assim, eu vou ler toda a passagem para o pessoal todo que nunca escutou e para te lembrar também, para o benefício de todos, ok? Diz assim, havia um homem na terra de Uz, e deixa eu ser um bom storyteller aqui para você. Aqui a terra de Uz é uma região perto do Egito, fora, era na época que Faraó estava no Egito lá com o povo de Israel escravo. Essa terra de Uz era um povo que vivia fora daquela grande megalópole do Egito, ok? E ali estava um homem chamado Jó, entre outras pessoas. Dizem historiadores que Moisés viveu com seu sogro Jetro e a sua mulher Zípora e seus 2 filhos nessa época. E foi ele que talvez tenha escrito o primeiro capítulo de Jó, devido à conotação da narrativa que é diferente dos outros capítulos do livro de Jó. Vamos voltar aqui. Capítulo 1, versículo 1 diz assim, havia um homem que na terra de Uz, nessa região, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Nós vemos aqui 4 características fantásticas de um homem que você fala assim, cara, eu quero fazer negócio com esse cara aí, poxa, fantástico. Versículo 2 diz assim, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Eu acho interessante a Bíblia deixar registrado isso. E a Bíblia vai falar mais sobre isso depois. 7 filhos, homens e 3 filhas. Versículo 3. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E era também muitíssima o povo, o agente, a seu serviço. Olha como o cara era rico nessa região. Enquanto tinha povo lá de Israel escravo, o cara era riquíssimo, ok? Muitas pessoas trabalhando para ele. Aqui fala todo, vamos dizer assim, todo o patrimônio que ele tinha, né? E continua dizendo assim, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente.
Você vê que Jó era um cara fantástico, um cara muito bem sucedido. Versículo 4 diz assim: iam seus filhos, preste bastante atenção nesse versículo 4, e faziam banquetes, porque o rico tem opções, né, gente? O cara que é rico, o cara pode fazer banquete. Então fala que todos os filhos faziam banquete em casa de cada um no seu dia. Tipo assim, vamos dizer que Felipe era filho de Jó, Gilvan era filho de Jó, era uma maravilha ser filho de Jó. Franklin, Caio, Jeff, ok? São os filhos de Jó. E Felipe, segunda-feira, faz festa na sua casa, você faz na terça, faz na quarta, faz na quinta, faz na sexta. Todo dia tinha festa. Você sabe o que é isso? Todo dia tinha festa, porque cada filho fazia festa. Mas olha o detalhe que a Bíblia falava aqui, nesse versículo 4. Em cada um fazia no seu dia, e enviavam e convidavam as suas irmãs, as suas 3 irmãs, a comerem e beberem com eles. E eu acho interessante a Bíblia deixar isso claro e deixar isso bem assim, específico falando sobre isso. Por quê? Porque, na verdade, gente, se você for estudar historicamente, a posição da mulher na sociedade naquela época era bem diferente de hoje. A mulher, hoje em dia, ela é valorizada. Se você for estudar historicamente, você vai entender que a mulher, no âmbito, vamos dizer assim, social, ela começou a galgar passos assim de valorização de novo na sociedade, tanto no Oriente para o Ocidente foi muito mais rápido, depois de Cristo. Antes de Cristo, a mulher era muito pouco valorizada. Isso aqui, o mundo, ele veio do Oriente, né? No Oriente, principalmente, a mulher, nessa época, não valia quase nada. Até hoje, se você for no Egito, tem até a brincadeira que você vai lá e as pessoas, se você acha muito bonita a menina lá, vai querer trocar ela por camelo, né? Vale tantos camelos. Até hoje, no Egito, é assim. No Oriente ainda tem essa cultura, quanto que vale a mulher, aquela coisa, ainda é cultural essa coisa. E sabe, naquela época, para a Bíblia escrever que os filhos homens convidavam as suas irmãs, você vê que o contexto daquela família era um contexto saudável, era um contexto atípico, era um contexto, vamos dizer assim, benéfico, onde as irmãs comiam e bebiam com os homens. Sabe, eu não preciso falar muito, não preciso de muito tempo atrás. Eu me lembro que quando eu cursei uma universidade na década de 90, nos Estados Unidos, olha, Estados Unidos, primeiro mundo, ok? E nessa época, em 93, 94, quando eu cursei a universidade lá no estado de Oklahoma, eu me lembro que antes de eu entrar na faculdade, eu passei uns 6 meses estudando inglês. Porque todo estudante nos Estados Unidos internacional, chama Foreign Students, todo estudante nos Estados Unidos, para entrar numa faculdade nos Estados Unidos, se você vem de um outro país, você tem que fazer uma prova chamada TOEFL. Né? Até hoje é assim. Hoje é mais fácil, você pode fazer o TOEFL aqui no Brasil e já entrar como se fosse um vestibular para você se capacitar na língua, para conseguir ter a pontuação e entrar numa universidade. Na minha época, o TOEFL só podia ser feito lá no local, na própria universidade, e era dificílimo e tudo, então eu não estava muito garantido, então eu fui estudar um pouco de inglês, e tinha um curso de inglês dentro da universidade para estudantes internacionais, e eu me lembro que eu entrei lá, e lá naquele curso de inglês, tinha estudantes de todo lugar do mundo, ok? Tinham pessoas do México, eu era o único brasileiro, mas tinha pessoas do México, tinha pessoas da América Central, um amigo da Colômbia, e o resto era tudo asiático. Impressionante. Eu até aprendi a falar um pouco de coreano, chinês e japonês, porque eles gostavam quando você falava, né? Oi, como vai? Bom dia. E eu aprendi com aqueles meus amigos. Eu tinha um amigo da Coreia que chamava Guian, o nome dele era Guian, e eu falava, Anahaseo Chingo, e ele, Anahaseo Chingo, ele gostava que eu falava coisa assim, como vai, amigo, né? E eu tinha uma amiga chinesa, esqueci o nome dela, e aprendi a falar como vai, Ni hao, ma, ni hao, chin, chin, e eu tinha um amigo japonês, e esse japonês, cara, o nome dele era Akira. Parece até mangá japonês, mas não. O Akira, ele era magro, aquele cabelinho assim, lisinho, ele era todo assim, chique, sabe? O japonês é diferente dos outros. Eles são mais desenvolvidos, né? É diferente do coreano, é diferente do chinês. Ele é mais desenvolvido, ele é mais chique, ele é mais assim, esse olhar superior, sabe? Olha só, parece que tem as bases culturais dele são mais, vamos dizer assim, mais, ele leva aquela coisa mais a sério, sabe? Ele não é muito amigável. O Akira ficava assim magrinho, me lembra, bem magrinho, andava assim mais chique. E a namorada dele estava com ele lá.
Ele levou uma namorada, isso no começo da década de 90. Então ele já era, né, para frentex, vamos dizer assim, num ambiente cristão. E o Akira, ele me ensinou algumas coisas, me convidou para passar férias lá junto com a família dele na casa lá no Monte Fuji, em Fujisan, né, um monte lindo que tem no Japão. Eu nunca fui, deveria ter ido, porque, né, imagina ficar lá com a Akira comendo lá os Hot Philadelphia. E, na verdade, ele era assim, bem de vida, né, família rica, etc. E o Akira, ele era muito assim, mas ele falava pouco. Você vê já a coisa cultural da Ásia, né, do Japão. E uma coisa que eu achava impressionante, gente. Pleno década de 90 já, quase final do século 20, 21. Pastor Franklin, o Akira, quando nós chegávamos na cafeteria, ano passado eu tive até o privilégio de levar meus filhos lá para conhecer a cafeteria da universidade, que é gigante, ou não é? É fantástica, tem muitas comidas, etc. Você for lá, fica doido, é maravilhoso. Baratinho, uma delícia. Hambúrguer, toda vontade, imagina, Jeff. E quando você chega lá, eu me lembro que tinha aquelas mesas, aqueles estudantes, todo mundo jovem, né, comendo, conversando. E de repente o Akira chegava e o nome da namorada do Akira chamava-se Kimiko. Em português pega até mal, né? Mas Kimiko, né? Mas a Kimiko, ela era tão gente boa, ela era tão simpática. E ela, olha o que acontecia. Eu chegava, me servia, americano assim, bandejão, aquela coisa bem help yourself, aquele self-service, né? Você auto se serve. E todo mundo servindo, jovens conversando, aquela coisa toda. O Akira sentava, não fazia nada. A Kimiko ia lá, pegava a comida que ele gostava. Eu via ela aquecendo, pegando aqueles champignon, que chama mushroom, né, em inglês, que é o champignon, como é que fala? Aquele cogumelo, né? E botava aquele queijo, assim, cortadinho, botava no micro-ondas, derretia o queijo, trazia para ele, ele comia, e eu achava aquilo estranho. Eu tinha 18, 19 anos, eu chegava para ela, Kimiko, você não vai comer? Você não vai, está todo mundo aqui? Ela ficava esperando com um sorriso no rosto. Quando ele acabava de comer, ela ia se servir. Gente, quase século 21. Numa universidade nos Estados Unidos, primeiro mundo. A mulher, a menina, a namorada, ainda estava com essa, vamos dizer assim, com esse comportamento. Imagina na época de Jó, quando a Bíblia fala que os irmãos convidavam as irmãs, naquela época, milhares e milhares de anos, antes de Jesus nascer, gente. Imagina isso. Na Ásia, ok? No Oriente, para estar escrito na Bíblia que os irmãos convidavam as irmãs para comerem e beberem com ele, é porque tinha muita honra ali. Aquela família era uma família especial, diferente. Quero que vocês vejam isso. Eu estou contando a história para que vocês realmente entrem, entendam o que está acontecendo aqui. Aí o versículo 5 diz assim: sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, olha o que Jó dizia, preste atenção nisso: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Deixa eu continuar aqui, depois eu volto para você ver. E vindo um dia, olha que a narrativa vai mudar agora, ok? Aqui já entra uma revelação. Aqui já está entrando no campo espiritual, o segundo céu, olha aqui. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, aqui no âmbito espiritual. Então o Senhor disse a Satanás: de onde você está vindo? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: você observou lá o meu servo Jó? Olha Deus se gabando de Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura, Jó, teme ao Senhor debalde? Ali naquela tradução está escrito assim: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Versículo 10. Porventura não cercaste tu, olha que lindo esse versículo 10. Porventura não cercaste tu de bens a ele,
e a sua casa, e a tudo quanto tem. Olha a vontade de Deus para nossas vidas, porque Deus não muda. Porventura não cercaste a Ele. Olha como Deus quer, como Deus se relaciona conosco, ok? Seu servo. Se Deus se relacionava com um homem que era seu servo antes, quanto mais nós, agora fomos adotados, temos o DNA dele através de Cristo. Olha, eu vou ler de novo. Porventura o Senhor não cerca ele de bens. Eu quero falar isso para você crer nisso. O Senhor quer te cercar de bens. Olha o que ele fala mais, a sua casa, cercar a tua casa, cercar tudo que você tem. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Cercado de todo o coronavírus, cercado toda a tua casa, cercado todo o teu bem. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Satanás confessou, admitiu isso. Aliança, repete comigo aí na sua casa, aliança. A obra de suas mãos abençoaste. Olha o diabo confessando. E o seu gado, ou seja, todos os seus bens, o seu patrimônio, está aumentando na terra. Eu creio e recebo meu patrimônio aumentando na terra. Vamos ligar na mesma fé, amém, gente? Isso é aliança de Deus com os seus filhos. Versículo 11. Aí Satanás diz assim, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema a ti na tua face. Eu quero que você preste atenção nesse versículo 12, porque aqui tem um segredo, que muitas pessoas não se atentam para isso. Contudo, esse segredo aqui, ele nos mostra como nós temos que nos portar diante da revelação que Paulo nos deu em 1 Timóteo 1,7. Diz assim, e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão. Naquela tradução aqui no telão fala assim, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Preste bastante atenção quando a Bíblia deixa registrado algo que Deus ou Jesus está falando. Porque a Bíblia ela contém a palavra de Deus, algo que é uma história a respeito de um relacionamento com Deus. Mas quando você vê Deus falando, quando você vê Jesus falando, preste o dobro de atenção. Ok? Aqui é Deus falando com o próprio diabo. O diabo não é nada demais, mas é Deus falando. Quando Deus fala, preste atenção. Olha o que Deus falou. A resposta de Deus. A resposta de Deus é muito importante. Ele fala assim, eis que tudo o que ele tem está na sua mão. Olha o que Deus fala. Satanás ele tentou, ele falou assim, se tu arrancares dele, se o Senhor tirar dele, ferir ele, ele vai te amaldiçoar. Parece que ele estava tentando a Deus, né? Não dá, ninguém consegue tentar a Deus. A Bíblia já fala que Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas Deus respondeu a Satanás. E a Bíblia diz que na resposta dele, Deus... Você acha que Deus mente? Não, ele não consegue mentir. Não é que ele não tentou, ele não consegue. Porque tem tanto poder na palavra dele que se algo que ele falar não existir, passa a existir só porque ele falou. Então ele não consegue mentir, só é por causa disso, né? Ele tentou, ele não consegue. É isso que Romanos 4 fala, né? Ele chama as coisas que não são como se fosse. Não é, mas ele fala, começa a ser. Não tem como ele mentir, ele não consegue. Mas Deus que pode tudo não consegue mentir. Mas aí Deus vai e fala uma coisa. Cara, o que Deus falou aqui nesse versículo 12, ele revelou a Satanás uma verdade que Satanás não estava vendo. Porque Satanás estava tentando uma maneira de tocar na vida daquele cara, sem perceber que o cara tinha, o que Jó tinha, já estava na mão dele. Muitas pessoas, ao longo da minha vida toda, eu escutei as pessoas dizendo que Deus, ele pegou e deu para Satanás fazer o que queria. Se eu aceitasse isso como verdade, eu não poderia confiar em Deus. Porque se Deus é um Deus que me protege, como ele falou aqui, o próprio Satanás falou, você cerca ele, você aumenta ele, você guarda ele, a casa dele, você guarda tudo, por isso que ele está crescendo. Se esse Deus que me faz crescer, me protege, é o mesmo Deus que arranca o que eu tenho e dá para Satanás,
Como que eu vou confiar num Deus? Assim, parece ser bipolar, precisa tomar remédio pro lítio no cérebro. Por quê? Porque um dia ele está me protegendo, outro dia ele está entregando para o diabo me matar. Como que eu vou confiar num Deus? Não, eu posso confiar em Deus, por quê? Porque eu sei que a palavra dele não falha, porque o dom é sem arrependimento, porque quando ele dá, ele não tira, porque eu sei que quando ele faz, ele não volta atrás. Então não foi Deus que deu para Satanás, e é isso que Deus falou no versículo 12, ele fala assim, tudo que ele tem está nas tuas mãos. Quando Satanás soube disso, olha o versículo 12, aí ele continua dizendo, somente contra ele você não tocará. Olha que coisa interessante, você não vai conseguir tocar nele, mas tudo que ele tem está na tua mão. Se você voltar comigo aqui, o que nós acabamos de ler, você vai perceber que Jó, por 2 vezes, do versículo 1 até esse versículo 12, por 2 vezes, tanto Deus falou, quanto no primeiro versículo a Bíblia fala, que Jó era homem íntegro, sincero, desviava-se do mal e reto. Um cara que é assim, um cara que Deus fala que é assim, ele não tem medo de morrer. Você concorda comigo? Um cara que é assim, não tem medo pela própria vida. Um cara que é reto, que se desvia do mal, sabe, deixa eu te falar uma coisa que Smith Wigglesworth sempre falava. O que vai te dar mais confiança diante de Deus é uma vida reta diante dele. Escuta isso. Eu sei que pela graça nós somos salvos através da fé. Eu sei que nós temos um advogado e se nós errarmos pelo nosso arrependimento, ele é fiel para nos purificar de toda injustiça e nos perdoar todos os pecados. Eu sei disso, mas deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais você se desviar do mal, mais você vai ter confiança diante dele. Experimenta se desviar do mal, experimenta. Se Jó no passado conseguia se desviar do mal, você hoje com o Espírito Santo consegue se desviar do mal muito mais do que ele. A gente, na verdade, nós, como o apóstolo Paulo falou, nós somos inexcusáveis, ok? Mas, vamos voltar aqui para o texto. A Bíblia fala 2 vezes as características de como Jó era. Deus falou para Satanás, na vida dele você não toca. Por que Satanás não tinha poder de tocar na vida dele? Porque ele não tinha medo de morrer. Nos versículos anteriores nós vemos que Jó sacrificava pelos filhos. Ele não sacrificava em prol da vida dele. Ele não acordava de madrugada para sacrificar pela vida dele, mas era em prol dos filhos. Por quê? Porque ele dizia no coração dele, vai que meus filhos, nas suas festas, zombaram de Deus, falaram mal de Deus. Ele ia lá, cobria os filhos. E a Bíblia fala que ele fazia isso continuamente, e a Bíblia deixa clara que ele acordava de madrugada. Deixa eu te falar uma coisa, um cara que é rico como Jó era rico, cara, deixa eu te falar, um rico pode ter o problema que for, ele dorme bem. Tem muita gente que sabe que Jesus é paz, é o príncipe da paz, mas deixa eu te falar uma coisa para você, dinheiro guardado no banco também é paz. Não é só Jesus que é paz, existe também você ter uma boa administração, vai te trazer paz. O provérbio diz que você administrar bem os seus bens vai trazer proteção. Está me entendendo? Você andar com sabedoria vai te trazer paz. Então perceba que Jó tinha tudo para ter paz. Um cara reto, sincero diante de Deus, se desviava do mal, íntegro, rico pra caramba, com conta paga, ajudava todo mundo, um monte de servo. Como que um cara desse não dormia à noite e acordava de madrugada para fazer o holocausto? É porque ele estava angustiado. Ele pensava nos filhos, ele tinha temor pelos filhos, ele tinha medo de que os filhos estivessem pecando por causa da riqueza, por causa dos seus banquetes. Quem está me seguindo? Então perceba que Deus falou para Jó, tudo que ele tem está na tua mão, mas você não toca nele. Por quê? Porque não consegue, ele não tem medo de morrer. Ele está reto diante de mim, mas ele tem medo de perder os filhos, ele tem medo de perder os bens, ele tem medo de perder as coisas. Quem está vendo isso? Você está vendo isso em casa hoje? Se você conseguir ver isso em casa, você vai estar descobrindo um inimigo que mora com você, chamado medo. Um inimigo que você
permite que ande com você. E hoje nós vamos desvendar nessa época de coronavírus, e eu vou terminando agora. Entenda isso. Motivação errada. Jó, ele sacrificava pela motivação errada. Os homens, tanto os homens quanto o diabo, veem o que nós fazemos. Deus vê por que nós fazemos. Você pode até ir para a igreja, você pode até louvar, você pode até ir acompanhando o culto agora, mas Deus não está vendo o que você faz. Deus está vendo por que você faz, por que você presta culto, por que você está adorando. Qual é a motivação que te levou? Você está adorando a Deus porque está com medo de pegar coronavírus, ou você está adorando a Deus por aquilo que Ele é, porque Ele é muito maior do que qualquer coisa? Nós não estamos fazendo culto pela internet porque o coronavírus é uma ameaça. Nós estamos fazendo culto pela internet porque nós cremos em cura. E prevenção também é cura. Prevenção também é saúde. Quem está me entendendo? Nós não temos medo do coronavírus. Nós estamos agindo com sabedoria diferente. E Deus está vendo por que nós fazemos isso. Como nós temos ensinado e falado aqui nas nossas comunicações, existem pessoas com níveis de fé diferentes. E nós temos que zelar por todas elas, ok? Então deixa eu terminar essa palavra e deixa eu te mostrar isso. Você já está entendendo que o medo é um espírito, como Paulo falou, e você já está entendendo que esse espírito, como nós vimos no livro de Jó, é um espírito conector. O medo te conecta com aquilo que você não quer. Deus falou para Jó, tudo que ele tem está na sua mão. Jó conectou tudo o que ele tinha com o diabo, através do medo que ele tinha de perder aquilo. Quer ver? Deixa eu te falar uma coisa que acontece na vida de todo mundo. Você já falou alguma vez, Felipe, Gilvan, assim, quando alguma coisa dá errada, você já falou assim, cara, sabia que isso ia acontecer. Tinha medo que isso ia acontecer, eu tinha medo que isso acontecesse. Aconteceu. Quem já passou por isso? Deixa eu te mostrar isso. No livro de Jó, pula para o capítulo 3, versículo 25. Deixa eu ler o versículo 25 e 26 com você, lá no finalzinho do capítulo 3. Foi exatamente isso que Jó falou. O pessoal na internet lá está falando agora assim, tem muito teólogo lá, porque isso aí vai correr o mundo inteiro, falando assim, mas ele não sabe o que ele está falando, porque Altomir, ele é novo, quer dizer, hoje em dia nem fala mais que eu sou novo, né? Mas Altomir, antigamente falava, mas assim, Altomir, ele não sabe o que ele está falando, isso aí é heresia. Por quê? Porque Jó disse, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu te falar, irmão, quando ele falou isso, entre o capítulo 1 e o capítulo 3, Jó não conhecia a Deus. Ele fala no final, eu te conhecia de ouvir falar, hoje meus olhos te veem. Quando ele falou que Deus deu, Deus tirou, foi porque ele tinha um relacionamento ainda muito superficial. Ele não via Deus, a motivação era errada, o relacionamento era errado, ok? Ele era íntegro, ele desviava do mal, mas ele não conhecia Deus como ele conheceu depois. Então se liga, capítulo 3, versículo 25, a Bíblia diz assim, olha o que Jó falou, aqui ele admitiu que medo é um espírito conector, e se você vê isso hoje, você está desvendando o inimigo que está tentando morar com você e fazer você perder tudo que você tem. Se liga, porque nós estamos vivendo um tempo de medo, e nós temos que desvendar esse inimigo. Versículo 25 diz assim, porque o que eu temia me sobreveio. Olha Jó dizendo, o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Jó deixou claro, ele entregou aqui, ele falou claro, o que eu tinha medo aconteceu, o que me fazia acordar de madrugada, me deixava receoso, aquilo veio sobre mim. Se você permitir a sua vida, na sua casa, o medo entrar, deixa eu te falar uma coisa, bota para fora hoje o medo da sua casa. E você vai começar fazendo isso, tirando ele da sua mente. Não permita que as más notícias te apanhem por alarde. Sabe, a Bíblia tem uma passagem nos evangelhos muito conhecida, que diz a respeito de um homem chamado Jairo, que você conhece, um principal da sinagoga, que foi até Jesus dando uma declaração de fé. Jesus o seguiu, porque Jesus segue a nossa fé. No meio do caminho, os amigos de Jairo, cuidado com os amigos que vêm com relatórios ruins, com má relatório. Chegaram para Jairo e falaram assim, a sua filha morreu, para de incomodar o mestre. A Bíblia diz que Jesus, escutando aquilo, chegou para Jairo e falou uma coisa. Na nossa Bíblia, em português, diz assim, Jesus dizendo assim, não tenha medo, continue crendo.
Mas na Bíblia original, no texto original em grego, escrito pelos apóstolos, ok? Eu tenho isso na Bíblia ampliada em inglês, que amplia o sentido da palavra em grego. A resposta de Jesus para Jairo, naquele momento de aflição, onde ele recebeu uma palavra de mau relatório, uma palavra de medo, de alarde, está escrito assim, Jesus disse para Jairo assim, não permita ser golpeado pelo medo. O medo vem como um golpe na sua cabeça. Não permita ser golpeado. Não caia no alarde. Então eu não sei o que você está ouvindo hoje ao redor, não sei o que o repórter está te falando, o que as notícias estão te falando, se as coisas estão piorando, mas não permita essa notícia vir como alarde. O coronavírus está debaixo dos nossos pés. Vou falar de novo, nós não estamos deixando de fazer um evento presencial por causa de pouca fé ou muita fé, porque Jesus deixou de curar. Não. Nós estamos fazendo por prevenção, e prevenção também é cura. E tudo que é cura é da fé, e eu creio em tudo que é cura. Ok? Se for para prevenir, eu previno. Se for para tomar remédio, eu tomo. Se for para operar, eu opero, cirurgia. O que for, tudo que for para fazer você ficar curado, eu creio. Ok? Nós não somos bitolados e nem ignorantes. Nós temos que usar o conhecimento, temos que usar a fé, o bom senso, tudo junto. Tudo para conseguir o que Jesus veio nos dar e que Ele já fez para nós conseguirmos. Pelas suas pisaduras, nós já fomos curados, irmão. Seja o que for que tiver que fazer, faça, ok? Mas não permita o medo te golpear. E Jó disse no versículo 26... Nunca estive descansado, bota o 26 aí. Nunca estive descansado, nunca sosseguei. Olha o que ele fala, nunca tive descanso, nunca tive tranquilidade, somente inquietação. Como que um cara rico, milionário, bilionário, com filhos e filhas, com gado e jumentas e muitos servos trabalhando, como que um cara desse vive em inquietação? Irmão, vive em inquietação. Quem está com a conta virada, cheia de boleto para pagar, ok? Quem está desesperado, não sabe o que vai fazer da vida. Não, a Bíblia deixa claro no primeiro capítulo como que Jó é. O Jó é um cara maravilhoso, a família maravilhosa, especial, diferenciada, rico para caramba. Como que ele fala? Nunca tive tranquilidade. Perceba que isso, essa falta de tranquilidade, ela nasceu do que ele falou antes no versículo 25, quando ele disse, o que eu temia, o que eu receava. Então perceba, gente, que o medo não é um sentimento, vamos dizer assim, inofensivo. Muito tempo atrás, eu estava com um pastor conhecido, não posso falar o nome dele, num carro dirigindo, indo almoçar na casa do meu avô. Ele estava dirigindo, e esse pastor, conversando comigo sobre coisas da Bíblia, de repente ele fala uma coisa assim, o medo não é uma coisa muito ruim. Tem até uma música do John Mayer, que ele fala que o medo é um inimigo mal entendido. E sempre que eu escuto essa música, eu pergunto para meus filhos, eu falo assim, o medo não é um amigo, o medo é um inimigo. John Mayer, na música dele, fala que o medo é um amigo mal entendido. Não. O medo não é um amigo, o medo é um inimigo. Esse pastor chegou para mim no carro e falou assim, o medo não é uma coisa ruim. Porque pensando bem, se eu não sei nadar e tenho medo de água, eu nunca vou me arriscar e cair na água. E eu fiquei pensando, parece razoável, mas não é. Tudo que envolve o medo é ruim. Deixa eu te explicar. Eu até falei para ele na hora no carro e ele ficou meio sem resposta. E eu creio que isso foi sabedoria do Espírito Santo. Na hora eu falei assim, pastor, eu não concordo. Por quê? Porque se eu tenho medo de água, eu nunca vou aprender a nadar. Mas se eu tenho prudência, eu vou devagarzinho aprendendo até dominar isso. Mas eu não posso deixar o medo me paralisar. O medo te paralisa. Você não vai se arriscar, mas também você nunca vai aprender a nadar. Quem está me entendendo? Percebe a diferença? Então perceba que Deus não nos deu o espírito de medo. E eu vou ler só esse último versículo aqui, 1 João capítulo 4, versículo 18, primeira epístola de João, que diz assim, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, como fazer para você se livrar do medo?
aperfeiçoa o seu conhecimento acerca do amor de Deus, acerca do próprio Deus. As pessoas que estão envolvidas ainda no medo são pessoas que não têm o conhecimento do amor. Aperfeiçoa o seu conhecimento no amor de Deus. Amém, gente? E eu vou terminar por aqui. Essa mensagem vai ficar aqui nesse culto de hoje. A gente vai terminar com um louvor aqui, adorando a Deus. E eu quero que você se desligue um pouco dessas más notícias, ok? Eu quero que você se desligue um pouco e você se ligue agora na vertical, se ligue agora no ambiente do reino do amor, do Filho do seu amor. E no final eu vou fazer uma oração por você. Vamos cantar uma música, uma adoração, para você se ligar agora nessa presença do amor maravilhosa em Cristo Jesus. Como eu amo os teus caminhos, lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, o teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, o teu amor é para sempre. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, o teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, o teu amor é para sempre. Aproveita essa presença de Deus aí na sua casa agora, nesse momento que nós estamos juntos. E aí, fecha os teus olhos, repete essa oração comigo. Diz assim: Pai Celestial, eu confesso Jesus como o único Senhor da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Faz de mim uma nova criação. Eu desfaço todo o trato que eu fiz com o inimigo da minha alma. Perdoa os meus pecados, purifica-me com teu sangue. Eu recebo o selo e a paz do Espírito de Deus no meu coração. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, você deu o primeiro passo em direção ao reino do amor, do Filho do amor de Deus.
E se você já tem feito antes, mas você estava se sentindo longe de Deus, hoje você voltou para esse reino do amor. Confie no amor, conheça o amor, creia no amor. Amém? Eu quero fazer uma última oração agora rapidamente, repreendendo o medo da sua vida agora. Feche teus olhos aí onde você está. Pai, eu venho agora junto com cada um que está me acompanhando e junto comigo, unindo a sua fé através das ondas dessa conexão. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos autoridade sobre essa casa, sobre essa pessoa, sobre essa família. E nós repreendemos agora, pela autoridade do nome de Jesus. Medo pega tudo que é teu agora. Toda má notícia, toda insegurança, toda depressão, toda opressão. Carrega tudo o que é teu e sai dessa casa agora, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Levanta agora, dá um graças a Deus e seja agora envolvido pela presença do Senhor. E até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Sejam abençoados na prática da palavra, gente. Um beijo.